Existe um tipo de pessoa bem específico que eu quero falar a respeito hoje. É aquela pessoa que sabe o que precisa fazer. Muitas vezes não fez ainda, mas sabe que precisa tomar uma decisão com relação ao seu trabalho, ao seu emprego. Sabe que com relação à sua empresa, se é um empresário, precisa abrir a empresa ou até fechar, muitas vezes. Sabe que aquela decisão sobre sua carreira, que ficou como hipótese há 2 ou 3 anos ou até mais, está lá parada, mas que precisa ser revisitada, de fato. Essa pessoa não está perdida no seu sentido óbvio, né? Não é que faltam opções, muito pelo contrário, tem informação demais externas, mas falta a entrega, falta o sentimento interno, né? Entender o que a move. Se você se identificou com isso, fica aqui nesse vídeo hoje que eu vou falar com você. Eu me chamo Marcelo Murim, trabalhei mais de 20 anos em multinacionais como executivo e já estou há mais de 15 anos empreendendo. Sou certificado da Gallup numa metodologia chamada Clifton Strengths, que ajuda a identificar os seus talentos naturais e fortalecê-los, transformá-los em pontos fortes. E hoje eu trabalho com líderes e profissionais que identificaram que o seu esforço de fora já não preenchem aquele vazio interior. O que eu quero mostrar nesse vídeo para você hoje é o método que eu utilizo com esses profissionais, com esses líderes com os quais eu trabalho, que é o método CADA. E ele começa exatamente num ponto em que a maioria das abordagens ignora. Então, quase tudo que se vê hoje no mercado de desenvolvimento humano começa de fora, né? Começa com aquela clássica pergunta: o que você quer? É uma pergunta simples de responder, né? Porque o profissional normalmente nesse estágio aí da sua carreira, depois dos seus 45, 50 anos, ele passou já 20, 30 anos entregando o que o contexto das empresas pedia, né? Pedia mais produtividade, ele foi mais produtivo. Pedia crescimento, ele foi lá e entregou crescimento. Pedia especialização, ele também se especializou. E aí, quando alguém quer trabalhar com desenvolvimento humano com esse profissional, pergunta o que é que você quer, normalmente a resposta que sai é uma versão mais sofisticada desse contexto, né? Daquilo que ele fez no passado, daquilo que o seu currículo naturalmente mostra. Isso não é desonestidade, muito pelo contrário, isso é a percepção dele, porque esse profissional ele foi treinado para isso, ele viveu esse mundo, ele viveu esse contexto. E aí que eu falo que o método, ele não basta, né? Por mais que ele seja legítimo, sincero, né? E esteja fazendo a busca necessária, mas ele não costuma tocar no ponto que precisa ser tocado, porque ele está olhando para fora, quando na verdade o que a gente precisa é investigar o que está por dentro dessa pessoa, o que está por dentro desse profissional, o que está gerando esse desconforto, essa insatisfação. Porque na verdade o que está faltando não é motivação, não é informação, não é mais conteúdo, né? O que está faltando é olhar para dentro. E aí que o método CADA entra e é aí que o método CADA inicia. Então, o método que a gente vai falar hoje, que eu vou explicar para vocês, é um método de 4 palavras, né? CADA, né? É um acrônimo, obviamente não é um acrônimo de marketing, mas é um acrônimo CADA que segue uma estrutura, ele tem uma sequência lógica, né? Cada letra desse acrônimo representa uma palavra e que traz essa sequência lógica dentro desse processo de autoconhecimento e de direcionamento desse autoconhecimento, e a gente vai falar a respeito de cada uma dessas letras um pouco mais daqui para frente. Sem deixar passar, né, que o método CADA ele tem uma pegadinha aí, porque a gente fala que é cada um, né? Por que cada um? Porque ele é individualizado. O método não funcionaria se eu não tratasse da individualidade de cada um, porque a gente vai falar de aptidões também, né? E as aptidões, obviamente, que elas são individuais. Então vamos lá, vamos começar falando do método.
A primeira letra é o C de consciência. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer direção, é importante a gente fazer uma pergunta prática, né? Não é filosófica, né? É quem está tomando essa decisão. Então, a pessoa que passou aí 20, 30 anos dentro de uma organização, ou entregando resultado, respondendo ao contexto em que ela vivia, claro, muitas vezes pode ter se perdido dentro desse contexto, né? E tem uma dificuldade clara de responder genuinamente aquilo que ou quem ela de fato é. Né? Então, o que foi moldado pelo contexto, pelo ambiente que ela vive ou viveu, o que é original seu, quais são as suas referências de fato, o que ela se adaptou ao universo em que ela passou durante esses 20, 30 anos. Toda essa clareza, né? Todo esse discernimento, toda essa consciência, né, precisa ser trabalhada antes do início do processo. Tá? Então, por isso que ela é a primeira etapa, o C de consciência é a primeira etapa do método. É você buscar essas referências, trazer de dentro de você essa contextualização e saber discernir, né, o que é seu, o que foi agregado dos ambientes que você trabalhou, o que você adquiriu ao longo da sua trajetória, com os métodos que você utilizou nas empresas pelas quais passou, das pessoas que foram suas líderes, né, com as suas referências. Então, todo esse processo de consciência é a primeira etapa do método. Então, eu costumo dizer que essa etapa é o alicerce, né? Porque tudo aquilo que vai ser construído após essa etapa precisa estar solidificado ali em bases concretas, né? Senão a percepção ela se perde, né? Se você não sabe, se você não entende toda a contextualização que a gente está trabalhando e toda a sua base, você não consegue definir a sua essência, o direcionamento e a sequência do método. A segunda etapa, A de aptidões. E a palavra aqui não é competência, é aptidão. Não é uma distinção de vocabulário, é uma distinção de natureza. Porque, de fato, a competência você adquire. Você reforça, você melhora, você qualifica, você especializa. Aptidão, ela tem a ver com o talento natural. E o talento natural é algo que você traz consigo naturalmente, sem muitas vezes perceber, sem muitas vezes se dar conta. Então, essa etapa das aptidões é onde nós vamos explorar quais são as aptidões daquele profissional. Aonde que os talentos naturais dele atuaram ao longo da sua trajetória, muitas vezes sem ele perceber que eram os talentos naturais, né? Eu costumo dizer muito isso, as pessoas falam, mas eu sou bom nisso porque eu fiz isso a vida inteira. Não, muito pelo contrário, você fez isso a vida inteira muito bem e com bons resultados, porque você é muito bom nisso, porque você tem isso como talento natural, e você nem percebe, acha que é tão natural para você, que você acha que todo mundo deveria ter. Né? Então, essa etapa do processo de aptidões, da jornada de conexões e crenças, né? Que a gente fala, a jornada, o método CADA, ele trabalha dentro da jornada de conexões e crenças, né? Então, essa etapa do método CADA vai falar das suas aptidões, dos seus talentos naturais. Marcelo, e como é que eu descubro quais são as minhas aptidões, né? Claro, existem formas da gente descobrir isso através de perguntas exploratórias, de entender um pouco daquilo que você fez, da sua história, mas também existem ferramentas, e eu trabalho com uma ferramenta que é uma ferramenta internacionalmente reconhecida, chamado de Clifton Strengths Assessment, que é uma avaliação que identifica quais são os seus talentos naturais. Então, a gente trabalha com essa ferramenta. Eu sou certificado pela Gallup para utilizar essa metodologia, e através disso a gente vai entender qual é a bússola que te rege, né? Então, talentos naturais, ele não é um resultado per se, né? Ele vai te ajudar nessa orientação. Ele é uma bússola para
te encaminhar de acordo com aquilo que você faz de melhor. E muito importante, né, porque muitas vezes as pessoas fazem essa avaliação, né, e acham, que legal, realmente eu me reconheço aqui, porque obviamente que se você vai se reconhecer, eu costumo dizer que é quase que uma bruxaria, porque você fala, não, como é que sabem tão bem de mim assim, né? Porque na verdade é você que vai responder as perguntas, então é você que está colocando ali a sua impressão digital. Mas de fato não é algo para você pegar o relatório e botar na gaveta, que legal. Não, nós vamos trabalhar junto para que isso seja mais do que uma lista de aptidões para você colocar no seu LinkedIn. Não, isso não é um fim, não é um destino, é exatamente como eu falei. É o mapa, a bússola que vai te ajudar a chegar naquele caminho que você está buscando. E já que a gente falou em mapa, vamos para a próxima etapa, que é o D de direção, né? Então, consciência e aptidão sem direção vira contemplação. Então, direção é a etapa onde o que foi reconhecido vira norte, né? Então, é o mapa, né? As aptidões são o conjunto das aptidões, na verdade, é a bússola, e a direção é o mapa, que vai nos levar nesse caminho de reconstrução, nesse direcionamento daquilo que a gente quer fazer de fato. Então, assim, não é o destino, não é o ponto final, né? É o direcionamento, né? E muitas vezes parece ser pouco, né? O que é esse direcionamento? Não, direcionamento é o que funciona, é colocar as coisas na prática por um período determinado, né? Dentro da nossa metodologia, nós trabalhamos com um prazo de 90 dias. Então, como é que a gente vai direcionar esse trabalho nos próximos 90 dias? Porque isso vai dar sustentação para a continuidade da jornada. Você pode me perguntar, mas 90 dias? Só 90 dias? O método trabalha com a realidade. 90 dias é o tempo suficiente para que a gente possa definir metas, definir objetivos e mapear isso, né? Obviamente traquear para que esses objetivos, essas metas sejam cumpridos. E claro, obviamente a gente tem depois uma continuidade disso, mas é um tempo em que o processo, a jornada não vai se perder. Se você fala de um tempo maior do que 90 dias, muitas vezes a gente pode estar tão distante que você não consegue colocar foco naquilo. Então por isso que a gente trabalha dentro da metodologia com direcionamento nos próximos 90 dias. Importante aqui, esse direcionamento, essa etapa da direção, ela é construída a 4 mãos, nós vamos trabalhar junto isso, não é tarefa de casa que eu vou deixar para que a pessoa faça e me traga para a gente redirecionar, avaliar ou corrigir, ou eventualmente ajustar. Muito pelo contrário, é um trabalho a 4 mãos, nós vamos juntos com base na sua consciência adquirida na primeira etapa, com a identificação das suas aptidões na segunda etapa, nós vamos desenhar junto esse mapa que vai direcionar as suas ações até a próxima etapa. Então, o processo de decisão ele acontece com presença, não em isolamento. A quarta etapa é a etapa do A, ação. Então, a direção sem ação, ela é apenas uma intenção. E a intenção, por melhor que ela seja, por mais bem intencionada que ela seja, ela não vai mudar nada. Portanto, a ação é fundamental. E essa etapa da ação, ela vai te entregar 2 resultados concretos. O primeiro resultado é uma lista de tarefas mesmo, é um to-do list, né? O que você vai fazer, vai realizar nos próximos 90 dias, com base em tudo aquilo que já falamos nas etapas anteriores, né? Então, a consciência, as aptidões, o direcionamento e quais são as ações que eu vou tomar nessa direção, né? Com esse mapa em mãos, quais são os caminhos que eu vou seguir, com todos os checkpoints para que você possa estar alinhado ao longo desses 90 dias. E o segundo resultado é o que fazer após, né? Então a gente vai ter todo um protocolo de acompanhamento nos próximos 12 meses após os 90 dias. Então, como eu falei, os 90 dias eles são fundamentais para que tenhamos tangibilidade e foco no curto prazo. E depois, no médio prazo, os 12 meses consecutivos, teremos protocolos de verificação e de acompanhamento daquilo que foi realizado e entregue nos 90 dias iniciais. Então, na verdade, a ação aqui ela não é uma energia,
inicial apenas, ela é estrutura. Porque, claro, que no início a gente está muito motivado, a energia está pulsante nesses 90 dias, mas a gente precisa garantir que isso se perdure ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente fala dos resultados nos 90 dias e dos protocolos de acompanhamento nos próximos 12 meses. Então é isso, o método CADA, ele tem essa ordem, essa estrutura, essa jornada, porque ele faz sentido ao longo do período, ao longo do tempo, nesse racional. Não é outra estrutura, não é outra ordem, tem que seguir essa ordem. Resumindo, primeiro, a leitura de quem você é. Segundo, os talentos, as aptidões como bússola. Terceiro, o direcionamento, a direção que vai te conduzir nos próximos 90 dias. E por fim, as ações que vão te sustentar nos próximos 12 meses. Esse é um breve resumo daquilo que é o método CADA. Então, essa jornada ela tem 5 encontros que podem ser presencial ou virtual, né? Obviamente que a gente trabalha muito no virtual, é muito possível trabalharmos online. Então, esses 5 encontros vão trabalhar em cada uma das etapas de forma concreta, onde as decisões vão ser tomadas em conjunto, com o suporte das atividades que o método vai trazer. Então, a gente vai construir isso em conjunto, né? Esses encontros são a base para que lhe dê segurança nas decisões suportadas por aquilo que vamos explorar, descobrir e identificar em conjunto ao longo da jornada. Então, o método ele traz uma estrutura, ele não é apenas uma conversa solta que pode se perder ao longo do tempo. Ele vai trazer a estrutura para que você se sinta seguro em executar. Então, eu trabalho com líderes e profissionais que estão em momento de transição, estão em momento de incômodo, insatisfação interior e que perceberam que o que está fora já não o sustentam mais, né? Não consegue preencher esse vazio. Então, essa é a proposta do método e é nesse direcionamento que eu trabalho e atuo junto a esses profissionais. A grande maioria já tentou caminhos óbvios, né? Assim como eu já tentei e muitas vezes ainda busco, né? A gente está sempre buscando esse processo de melhoria. A grande maioria deles já tentou e é por isso que chegaram até mim, chegaram até aqui. Nada é por acaso, eu acredito muito nisso. Nada é por acaso. Então, se você está assistindo esse vídeo e se identificou de alguma forma com a metodologia, a jornada Conexões e Crenças, o método CADA, então talvez seja o momento da gente bater um papo. Então, a primeira etapa desse processo é uma conversa que eu chamo de conversa diagnóstica, onde a gente vai conversar informalmente, sem compromisso algum, né? Um bate-papo aí de 45 minutos, 30 a 45 minutos, onde você vai me trazer quais são as suas angústias, suas aflições, e a gente vai entender se faz sentido trabalharmos juntos na aplicação do método, né? Então, como é que eu faço isso, Marcelo? Então, aqui ao final do vídeo, nos comentários abaixo aqui, vai ter um link para você clicar, ele vai te direcionar para a minha agenda, e aí você vai escolher um dia, um horário, para que possamos bater esse papo, essa conversa diagnóstica e explorar juntos se faz sentido você fazer parte aí da jornada Conexões e Crenças com a aplicação do método CADA. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha entendido, que tenha ficado claro o que é o método. Se você gostou, siga o nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Não quero marcar a conversa diagnóstica ainda, mas quero tirar algumas dúvidas. Fique à vontade, pode escrever aqui embaixo. E clique no sininho também, para que você seja avisado a cada vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Vai ser um prazer conversar com você, te conhecer melhor. E quem sabe trabalharmos juntos aí no direcionamento daquilo que está te movendo na direção do teu propósito, da sua essência, das suas aptidões, dos seus talentos naturais. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.